para sempre, amém. Esse foi o pastor André, agora para Deus pode ser mais forte. Cante a ele agora, vai. E a ele a glória. Xarababaê, xatequerebabaê, xatequerebabaê. Rapaz, tá de Deus aqui nesse lugar. A ele a glória. Eita Deus. Eita Deus. Olha, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Deus somente. Se eu falar para vocês que há um dia atrás eu imaginava que eu estaria aqui, é mentira. A pastora Marcelene conversou comigo, era mais ou menos umas 4 horas da tarde do dia de ontem. Eu senti o peso da responsabilidade, primeiramente de estar trazendo a palavra de Deus mais uma vez. Eu sei também que você veio aqui esperando algo específico de Deus nessa noite. A única coisa que eu peço a Deus é que eu possa ser mais uma vez um instrumento e um canal, para que a glória sempre possa ser dele, e que você possa receber aquilo que você veio buscar nessa noite. Antes de nós começarmos e você se assentar, eu queria agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele, na presença dele, pregando a palavra. Teve muitas pessoas que não acordaram hoje. A razão que eu estou aqui, pastora Marcela, é porque a mamãe do pastor Eduardo e da pastora Helena Raquel lá no Brasil está passando mal, está numa situação difícil de cama, internado. Mas olha eu e você aqui de pé hoje, para glorificar o nome de Deus. Honrado, se eu fosse você, eu daria um glória a Deus, o tamanho da vitória que você quer receber. Queria agradecer aos meus pastores, pastor Ezequiel e pastora Marcelene. Só eles mesmos. Falar com vocês, pastor Adriel, você teve um dia de preparo somente. Se vocês não conhecem o pastor Ezequiel e a pastora Marcelene, um dia é melhor do que quando eu estou tocando o teclado e eles falam, você vai pregar hoje, depois do louvor. Então um dia é melhor do que 5 minutos. Mas olha para o seu irmão do lado e fala assim, quem anda preparado, fala para ele. Não precisa se preparar, fala com ele. Fala ele de novo, porque ele não entendeu não. Ela fala, quem anda preparado, não precisa se preparar, fala. Aleluia. Eita nós. Crente, não espera chegar na tua mão para você estar preparado não. Esteja preparado, para quando a bênção chegar, você pode usufruir dela. Queria agradecer ao pastor Júnior, honrar os meus amigos de altar. Um prazer estar aqui, pastor, com você nessa conferência. Não foi marcado por mim, foi marcado por Deus. Palavra maravilhosa. Pastor Chagas, um prazer, meu amigo, Deus abençoe, né? Estou ansioso para ouvir sua palavra. Fico até um pouco constrangido, igual o pastor Moisés Feitosa falava, eu me sinto como um leão na cova dos Daniéis, né? Deus podia ter escolhido tantos outros, mas me escolheu nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jeremias, capítulo de número 12. A banda vai pregar junto comigo aqui, porque... Jeremias, capítulo de número 12 e verso de número 5. Jeremias, capítulo de número 12 e versículo de número 5. Está ali, pastor. Quem achou, diga amém. Está ali, né? Jeremias 12, 5 diz assim. A minha versão talvez é um pouco mais nova, vai ser um pouco diferente da sua, mas é a mesma coisa, ok? Versículo 5 diz assim: Jeremias,
Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Você pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Nós já oramos, nós já estamos abençoados. Eu queria entrar diretamente na palavra. Pelos próximos minutos, eu não vou falar 20, porque a última vez que falei 20 eu demorei 50. Então talvez eu fale 40 hoje e eu fique no tempo. Alguém, por favor, me arrume um paninho, por favor. Pelos próximos minutos eu queria conversar com vocês sobre um tópico que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado. Fala primeiramente, você está muito bonito. Fala para ele, você está muito bonito, cara. Pergunta para ele, você está feliz? Pergunta para ele, você está feliz com Jesus? Se você não teve a chance de conhecer a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele, você está bonito demais. Aleluia, vocês estão lindos. Agora, olha para o irmão que está do seu lado e bem com firmeza no seu olhar e na sua palavra, aponta o dedo para ele e fala, aguenta firme. Não, mas isso foi muito frouxo. É conferência de homens, não é? Olha para ele, irmão, com o dedo de profeta e fala, aguenta firme. Fala para ele. Eita Deus, aleluia. Aleluia. Vamos lá. A nossa história hoje, eu vou fazer um paralelo de uma história da Bíblia com esse versículo. Eu queria que você prestasse muita atenção. A nossa história hoje, na verdade, ela começa em Gênesis, capítulo de número 37. Você não precisa abrir, eu quero que só você acompanhe. Onde nós aprendemos sobre um homem jovem, né, chamado José. Todos nós, eu creio que conhecemos a história de José, nem que seja por cima. Tanto se você foi na escola dominical quando você estava crescendo, ou se você é novo convertido, você já deve ter ouvido algum pastor pregar sobre a história de José. E todos nós conhecemos o final da história, o que aconteceu com José, onde que Deus levou ele, onde ele chegou. Mas existem alguns processos e algumas situações que José passou. E eu queria passar isso para você nesse fim de tarde, no começo dessa noite. Muito obrigado, minha tia. Para que nós possamos sair daqui hoje mais preparados do que quando nós entramos. A razão de uma conferência dessa, de uma junção de pessoas assim num lugar desse, é para que nós possamos aprender e levar para o nosso dia a dia, das nossas vidas, lições, situações que Deus nos ensina para que nós possamos ser crentes e homens melhores. Eu estou aqui crendo que estou pregando para um grupo de homens de Deus, homens que são responsáveis dentro da sua casa, que amam a sua esposa. Quem ouviu falar aqui quando o pastor Júnior se apresentou e ele diz, a paz do Senhor, eu sou o pastor Júnior, esposo da Roberta Félix para sempre, certo? Porque existe uma aliança quando você é um homem com a sua casa e com a sua família. Nós sabemos que nem todas as situações são as mesmas situações, mas se você tem a oportunidade de ser fiel à sua casa, seja fiel à sua casa. Se você tem a oportunidade de ser fiel ao seu casamento, seja fiel ao seu casamento. Você fez filho não para os outros cuidarem, mas nós fizemos filhos para que nós possamos cuidar. Nós somos pais e homens de Deus na terra, amém? Glória a Deus. A história de José começa, a Bíblia começa nos dizendo sobre a história de José, quando seu pai chega até José. A Bíblia vai dizer, um dos primeiros versículos, que José era o filho preferido do seu pai. Era tão preferido a ponto de que seu pai tinha feito uma túnica de várias cores para que ele vestisse, para que ele pudesse andar, desfilar em todos os lugares. Todo mundo que via José passar na rua e via ele com aquela túnica, sabia que aquela túnica tinha sido dada pelo seu pai Jacó. Isso não é uma história da minha cabeça, isso a Bíblia vai dizer que Jacó, por ter tido José na sua velhice, já na sua idade avançada, ele gostava demais desse menino, a ponto de os seus outros irmãos, das suas outras esposas, estarem com ódio, estarem com inveja do sentimento que Jacó tinha com José.
A Bíblia vai nos dizer que um dia José acorda de uma noite de sono, e a Bíblia vai dizer que ele então teve um sonho, e ele chega até os seus irmãos e ao seu pai, e ele conta esse sonho. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre o que esse sonho significava, mas eu queria falar para você sobre o ato dele sonhar. Sonhar é lindo, todos nós sonhamos. Eu tenho certeza você hoje talvez está na pintura, está na carpintaria, está fazendo outra coisa, mexendo com carro e mexendo com insulation. Eu tenho quase certeza que não era o sonho que você tinha para a sua vida. Quando você era moleque, nas ruas de Minas Gerais, ferruginha, no meio do barro, chuva descendo, você não queria ser um pintor, você não queria ser um carpinteiro, você não queria ser talvez uma pessoa que mexe com carros, uma pessoa que mexe com insulation, uma pessoa que mexe com roof. Você não queria ser isso. E talvez você entrou aqui nesse fim de tarde, nessa conferência, meio que já esquecido dos sonhos que Deus tinha para você. Você chegou aqui já entregando os pontos. Pastor Adriel, eu entendo que aquilo que eu queria para a minha vida não aconteceu. A maneira que eu queria, do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, não aconteceu. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que desde o começo da sua criação, assim como ele disse para Jeremias, que ele conhecia Jeremias desde o ventre da madre da sua mãe, ele também conhece o seu coração e os seus sonhos. E talvez pode parecer que aquilo que você está vivendo hoje não é aquilo que você queria viver, mas eu quero te dizer que você está na situação ideal para que Deus possa cumprir um milagre na sua vida. Nem sempre vai parecer, Tiago, que nós estamos localizados no lugar certo, porque para nós parece que é tempo perdido, mas para Deus é a situação ideal. O que acontece aqui na história de José, nós vamos entrar um pouco mais a fundo nisso. Ele começa a contar para os seus irmãos o sonho que ele tem na vida dele. E a Bíblia vai dizer que ele então sonha que ele está no meio de um campo, e existem ali 12 sacos de trigo, ou rodas de trigo. E a Bíblia vai dizer que ele está ali em pé, e todos os outros 11, essas rodas de trigo começam a se curvar diante dele. E ele começa então a contar isso para os seus irmãos, e a Bíblia vai dizer que quanto mais ele contava o sonho dele, pastor Chagas, mais os irmãos odiavam a vida dele. Quanto mais ele contava os sonhos e abria a boca para contar os sonhos que Deus tinha dado para ele, mais os irmãos tramavam e odiavam contra ele. Olha, eu não quero começar essa pregação já te exortando e brigando com você, porque eu sou meio brigão às vezes assim quando eu vou pregar, e às vezes a pessoa leva mal. Mas cuidado com quem você conta o seu sonho. É muito difícil você arrumar certas pessoas que querem ver você chegar onde Deus tem para você chegar. É muito difícil você contar com alguém que quer o sonho para você o mesmo tanto que ele quer o sonho para ele. Então cuidado com quem você conta o sonho. Existem pessoas que não vivem sonhos simplesmente porque contaram para a pessoa errada. Você vê, o segredo de Sansão não estava no seu cabelo, pastor Chagas, estava no silêncio. No momento que ele abre a sua boca para falar com Dalila, acabou a presença de Deus. Existem pessoas que entraram aqui hoje que não vivem um sonho que Deus tem para elas simplesmente porque confiaram em pessoas que não eram para confiar. Entregaram os pontos, entregaram seus planos, projetos para pessoas que não estavam preparadas para ouvir aquilo que Deus tinha para você. Esse sonho é muito grande, você não vai chegar lá, olha onde você está, olha quem é seu pai, olha quanto dinheiro você tem, você nem inglês fala, olha as pessoas que você conhece, olha, eles começam a ditar e falar todos os problemas que estão ao seu redor, mas eles esquecem que aquele que te chamou é fiel para te capacitar e te levar ao destino que ele tem para você. É por isso que eu venho aqui, eu chego, eu levanto as minhas mãos, porque eu não confio nem em carros e nem cavalos, mas eu confio na poderosa mão de Deus. É Ele que vai me levar, é Ele que vai te levar, e é Ele que vai te levar. E olha, escuta aqui, tem pessoas que não vivem sonhos simplesmente por falarem com pessoas erradas. Comece
a primeiramente entregar os seus sonhos a Deus. Somente Ele pode fazer. Na realidade, a maioria das vezes, os nossos sonhos são muito grandes para nossas pernas, de qualquer maneira. Só existe uma pessoa que pode fazer na nossa vida. Hoje o pastor Ezequiel está aqui, pastor da igreja que está lindo, maravilhoso. São 20 anos da América, 18 anos de idade, ele estava no exército, 15 anos de idade, estava cortando cana no canavial. Graças a Deus eu não tive que passar por esses problemas, mas há uma história para ele ter chegado aqui. Quem olhou para o pastor Ezequiel lá no canavial, dizia: pastor Ezequiel, nunca você irá chegar. Quem olhava o pastor Ezequiel cortando cana, lá em Bibiribe, no Pernambuco, dizia: nunca, é loucura, onde você vai? América, Boston, El Shaddai Church, aquele povo todo, com esse telão maravilhoso, com essas luzes, não, é loucura da sua cabeça. Mas eles esquecem que quem chamou o pastor Ezequiel não foi eles, e foi Deus. Então, eu quero dizer para você que está com um sonho louco na sua cabeça aí, porque as pessoas querem dizer para você que você não pode, que você não tem, que você não... Olha de onde você vem. Não, em nome de Jesus, eu quero tirar esse pensamento da sua cabeça. Foi Deus que te chamou e Ele também vai capacitar o seu sonho. Você crê nisso? Eu creio nisso. Escute aqui. Então a Bíblia vai dizer que quanto mais ele falava os sonhos, mais as pessoas odiavam ele. My God. Os irmãos, toda vez que ele contava um sonho, eles tramavam contra ele. E a Bíblia vai dizer que ele dorme novamente, e ele acorda e ele teve outro sonho. Dessa vez ele reúne a família inteira. Ele diz: olha, eu tive um sonho, pai, mãe, e eu vi ali algumas estrelas, e essas estrelas se dobravam à minha frente. Jacó, quando ouviu esse sonho, ele diz: você quer dizer para mim, José, que eu, seu pai, vou ter que me dobrar diante de você? Quando ele diz essa palavra, José talvez ficou um pouco assustado. E a Bíblia vai dizer o seguinte: e os irmãos de José o odiaram ainda mais por ter ouvido esse sonho. Mas eu frisei numa palavra aqui. Eu queria que vocês entendessem isso. Na hora que José conta esse sonho para Jacó, olha o que Jacó disse para ele: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Ele faz essa pergunta para José. E olha aqui, a Bíblia diz: os irmãos tinham inveja dele. Só que olha o que a Bíblia vai dizer logo após: o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Jacó viu o seu filho falar aqueles sonhos, parecendo louco na frente dele, diante dos seus irmãos. As pessoas que estavam ao redor, João, não entenderam, ficaram com inveja do sonho. Mas a Bíblia vai dizer que o homem Jacó, que teve um encontro com Jesus naquele vale, que teve um encontro com o anjo diretamente, que teve o seu nome transformado a Israel, disse: o meu filho falou algumas loucuras, mas eu conheço o Deus que conversou comigo também. Então pode parecer loucura para os meus filhos, mas eu vou guardar no meu coração a palavra que José falou para mim. E eu quero dizer para você: existe um pai que está acima de você, que as pessoas podem olhar ao seu redor e falar: é meio loucura esse negócio aí, não vai acontecer. Mas existe um pai que guardou no coração a promessa de José. E a promessa que ele fez para você, para muitos pode parecer loucura, mas Deus está te dizendo aqui nessa tarde: eu guardei no meu coração, e eu digo, no meu tempo certo vai acontecer, vai acontecer. Ei, todos olharam para José e disseram: você está louco, mano. A Bíblia vai dizer que eles morreram de inveja, mas o pai guardou no coração. O pai guardou essa promessa do coração. O seu sonho está lá. Escuta aqui. Quando isso aconteceu, Jacó manteve a promessa no coração. Os dias passam. A Bíblia vai dizer que Jacó então envia
os seus filhos, todos os seus filhos, a não ser José, para a terra de Siquém, para que eles possam cuidar do rebanho de Jacó. A Bíblia vai dizer então que Jacó envia os seus filhos e José ficou para trás. Nesse meio termo, alguns dias se passaram, algumas semanas se passaram, e Jacó não tinha ouvido nenhuma notícia do rebanho que estava ali em Siquém. Então ele vai enviar o seu filho José, vocês estão comigo? Enviar o seu filho José até a terra de Siquém, atrás dos seus irmãos, para que ele possa obter notícias do seu rebanho. Já fazia tempo que ele não ouvia falar o que tinha acontecido com o seu rebanho. Então ele queria algumas notícias. Ele diz: José, você vai até os seus irmãos, ali na terra de Siquém, e você vai trazer para mim notícias sobre eles e sobre esse rebanho. José, como era um menino muito obediente, ele falou: vou fazer isso. Ele pega suas coisas e começa a ir em direção a Siquém. A Bíblia vai dizer que no meio desse caminho, José se encontra com um homem. Olha, a Bíblia não diz qual que era o nome desse homem. A Bíblia não vai nos dizer o paradeiro desse homem, a família desse homem, de onde ele vinha, qual que era o seu background, qual que era o seu estudo. A Bíblia não vai dizer quem esse homem era. A Bíblia apenas diz que José estava no caminho e ele estava perdido, estava meio confuso aonde estavam os seus irmãos. E esse homem então encontra José meio confuso no meio do campo e diz para ele: a quem você procura, menino? José então olha para ele e diz: eu estou procurando os meus irmãos. Eles estavam aqui na terra de Siquém, olhando o rebanho do meu pai, e eles agora não estão aqui. Esse homem então olha para José e diz: José, eles não estão aqui, mas eu ouvi falar de uns homens que estavam aqui no seu rebanho, que eles iam até a terra de Dotã, outra terra mais longínqua. Então, se você quer achar eles, você precisa ir naquela direção, a direção de Dotã. Esse homem aparece do nada. Se José não tivesse encontrado esse homem no meio do caminho, qual que seria a história? Ele teria chegado em Siquém, pastor Chagas, não encontraria os seus irmãos ali, não teria uma direção mais profunda, porque ele não saberia que os irmãos dele estão em Dotã. Então ele voltaria para a sua casa para dar as notícias ao seu pai. Naquele momento ali, a história de José teria transformado completamente. Eu quero te dizer uma coisa aqui: se José não encontra esse homem do nada, não sei o nome dele, não sei nada, se ele não encontra esse homem que não dá uma direção para ele no caminho certo, em direção aos seus irmãos, ele volta para trás para conversar com seu pai. Mas há também um problema aí: se José volta para trás, José não é preso pelos seus irmãos. Se José não é preso pelos seus irmãos, ele não é vendido para Potifar. E se ele não é vendido para Potifar, ele não consegue chegar à posição de governador. Então, se aquele homem não aparece para ele no meio daquele caminho, mas pastor Adriel, esse homem apontou José para a sua maldição, apontou José para a sua perdição. Se esse homem não está lá, José volta para casa e ele não é preso, mas ao mesmo tempo também ele não vira governador do Egito. O que eu estou tentando dizer para você aqui é o seguinte: vai haver pessoas que parecem que estão te apontando para o lugar errado. Existem pessoas na sua vida que vai parecer que eles estão lá só para atrapalhar. Existem pessoas que vão aparecer na sua vida só para te infernizar, só para te deixar para baixo, só para te fazer sentir que você não é nada. Mas até essas pessoas, pastor Adel, o que você está tentando dizer para mim? Até essas pessoas fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Agora, esse homem olha para José e fala: José, se tu for naquela direção ali, tu encontra o seu irmão. Mas o que ele na verdade estava falando é o seguinte: José, se tu pegar esse caminho aqui direto ali na frente a tua prisão está te esperando. Ali na frente o calabouço está te esperando. Ali na frente você vai ser vendido para outra terra.
As pessoas olham isso e pensam: esse homem é mau, esse homem queria o mal de José, esse homem tinha mais intenções com José. Não, eu quero te dizer que até essa pessoa fazia parte do propósito de Deus para José. E eu quero te dizer que todas as pessoas mais que chegaram na sua vida até hoje, te trouxeram até esse lugar aqui hoje, a conferência de honrados. Todas as pessoas que passaram na sua vida, sem exceção, que passaram na sua vida, que disseram que você não vai, que você não pode, que você não tem, todas elas trabalharam para que você estivesse aqui ouvindo o pastor Adriel hoje. Eu quero te dizer que não existem pessoas pífias na sua vida. Eu quero dizer que em tudo na sua vida existe um propósito de Deus. Se não fosse esse homem apontando a José onde seus irmãos estavam, se ele não aponta para José onde que ele ia ser aprisionado, ele não conseguiria chegar no propósito de Deus para ele. Eu quero te dizer que até parece que essa pessoa veio para te atrasar, que essa situação veio para te tirar da presença de Deus, mas ela veio para te empurrar para perto do propósito de Deus. Existe um propósito de Deus nessas pessoas ruins que existem na sua vida. Você vai chegar lá um dia. Escute aqui. Esse homem então apresenta José ao caminho onde ele devia ir. Olha, os seus irmãos não estão mais aqui, mas eles estão em Dotã, uma cidade longe, então você vai atrás deles. A Bíblia vai dizer então que José pega as suas coisas, como eles não estão ali na cidade de Siquém, eles vão em direção a Dotã. Ele vai em direção a Dotã. E a Bíblia vai dizer que no momento que José é avistado pelos seus irmãos de longe, porque lembra, José usava uma túnica bem colorida. Então de longe você via ele, aquela bandeira do arco-íris, andando para cima e para baixo, aquele negócio colorido andando para cima e para baixo. Os irmãos avistaram José de longe, e olha que eles falam: olha, quem está vindo lá é José. É ele mesmo, todo colorido. Foi o pai que deu essa túnica para ele. Aí alguém diz: olha lá vem o sonhador. Lá vem aquele que acha que nós vamos se dobrar diante dele. Lá vem aquele que é tão pé no céu, que não tem pé no chão, que acha que é o bambambam. Lá vem o sonhador, aquele que ouviu a voz de Deus e acha que vai chegar. Aquele que ouviu a voz de Deus e acha que a sua família vai chegar. Aquele que ouviu a voz de Deus e acha que os sonhos de Deus vai se concretizar na sua vida. Olha, lá vem o sonhador, aquele que acha que vai conseguir encontrar o propósito de Deus na vida dele. E existem pessoas aqui que já receberam uma palavra dessa na vida. Lá vem aquele tal de sonhador que disse que ia para a América, que ia trabalhar, que ia receber, que ia ganhar o fruto para a sua família, que ia crescer a seu lado financeiro, o seu lado espiritual, que ia se envolver na igreja. Lá vem um sonhador que disse que ele viveria os sonhos de Deus lá na América, mas olha ele lá vem o sonhador, ele está prostrado. Mas dizem isso sobre você. Lá vem o sonhador, olham para você e dizem: esse homem é cheio de sonhos. Esse pai de família acha que vai para a América arrumar uma coisa melhor para a sua família. Eles olham para você e duvidam do chamado que tem sobre a sua vida. Duvidam sobre aquilo que Deus falou sobre você. Eles olharam para José e disseram: lá vem o tal sonhador. E a Bíblia vai dizer que no momento que ele chega então perto dos seus irmãos, automaticamente a primeira coisa que eles fazem, eles retiram a túnica de José. Eles tiram aquilo que o pai tinha dado de mais bonito para ele. Eles retiram do seu corpo as coisas que o pai Jacó tinha dado para ele. A única identidade que as pessoas conseguiam ver em José era a túnica colorida. Ele tinha vários irmãos, então no meio daquela gentada toda, daquelas pessoas todas, eles conseguiam somente notar José pela sua túnica. A primeira coisa que eles fazem
quando eles veem o seu irmão vindo, eles dizem: olha lá o sonhador. E eles arrancam a sua túnica, arrancam a identidade de quem José era, tentam arrancar de José quem ele era, que era filho de Jacó. Tentam arrancar de você a sua identidade, dizendo que você não é um pai de família, que você não consegue suprir as necessidades da sua casa, que você nunca vai chegar, que você nunca vai ter. Olham para você e dizem: você é um fraco, você não tem capacidade. Mas eles esquecem que a identidade de José não estava na sua túnica, e sim dentro dele. Estava no seu DNA, estava em quem ele era, estava nas suas veias, estava no seu sangue. Quem José era? Ele não era filho de Jacó por causa da túnica que ele tinha recebido. Ele era filho de José porque ele tinha saído de dentro de Jacó. José era filho de Jacó, não porque o presente que ele tinha ganhado e das coisas que ele tinha recebido, mas de quem ele era por dentro. E eu quero te dizer aqui nessa tarde: você não é quem você é pelo que você tem, ou pelo que você pode conquistar, ou por quem disse que você é, pelas suas influências ou pelos seus amigos. Você é o que você é porque você tem um Deus dentro de você. Você foi criado de dentro de Deus. É por isso que Deus diz: vamos criar o homem segundo a nossa imagem. Você é quem você é porque você tem um Deus dentro de você. Eles acham que você só é pelo que você tem, pelo que você pode conquistar, por quem você conhece. Mas não. Dentro de você existe um Deus que pode muito mais do que as influências, pode muito mais do que essa situação difícil na sua vida. Escute aqui. Eles achavam que tirando a túnica de José, eles poderiam tirar sua identidade, tirar quem ele era, dar um sumiço nele. Foi exatamente isso que eles tentaram fazer. A Bíblia vai dizer que eles arrancam a túnica de José e jogam ele dentro de um poço. Os seus irmãos queriam matar, e outro diz, Rubem disse: não matamos ele, vamos deixar ele aí no buraco, na cisterna. E depois, com a intenção, ele disse que depois eu vou voltar e buscar ele. Só que não, enquanto o Rubem saiu, no meio deles, os irmãos falaram: quer saber de uma coisa? Vamos vender esse menino, vamos sujar a túnica dele de sangue, entregar de volta para o pai, e vamos vender ele para outra terra longínqua, e ele assim nunca mais vai aparecer. Novamente, pessoas tramando contra José. Novamente pessoas tentando ditar o futuro de José, dizendo: José agora vai ser vendido para uma terra e vai ser esquecido. Novamente pessoas olhando para José e dizendo: José, você não vai viver os sonhos que Deus tem na sua mente, você vai viver a miséria que eu tenho para botar você dentro dela. Só que mal sabiam eles novamente, pastor Marcelo, que enquanto um estava apontando para Dotã, dizendo: seus irmãos estão lá, quando ele chega lá, os seus irmãos estão lá esperando para prender ele. Mal sabia eles que também isso era permissão de Deus. Mal sabiam eles que a prisão de José, o cativeiro de José, ele tendo lá dentro do calabouço, sendo vendido para o povo de outra cidade, era plano de Deus também. Pastor Adriel, o que você está tentando dizer para mim? Que essa situação que você está passando aí hoje, pelo amor de Deus, eu quero que você glorifique a Deus, também faz parte do processo de Deus na sua vida. Pastor Adriel, mas eu tenho que passar, porque no futuro Deus tem mais para você. No futuro Deus tem mais para você. Mal sabiam eles que estavam vendendo José, não para o Egito, mas para o seu propósito. Acharam que venderam você para a miséria. Mal sabiam eles que estavam te empurrando para o seu propósito. Quebraram seu coração, magoaram a sua vida e disseram: agora vai ficar no chão, agora acaba de vez, agora destrói de vez o emocional, o sentimental, agora acaba de vez. Mal sabiam eles que estavam te empurrando para o lugar que Deus sempre tinha preparado para você. Mal sabiam eles que eles estavam te empurrando para o seu propósito. Acharam que ia te quebrar, pai de família. Acharam que ia quebrar a sua masculinidade, dizendo que você não é um homem suficiente para cuidar da sua casa, cuidar do seu casamento. Mal sabiam eles que eles estavam te empurrando para o propósito que Deus tem na sua vida. Eu quero te dizer, prisão é necessária
vendido às vezes é necessário. Viver situações assim às vezes é necessário para nós chegarmos até lá. José então foi vendido para a terra do Egito. Quando ele chega lá, ele vai até a casa de Potifar. Todos nós conhecemos como foi o final da história de José. Quando ele chega até a casa de Potifar, ele começa a servir ali. Conhecemos toda a história da trama da mulher de Potifar. Ele vai para a prisão. Da mesma maneira que ele foi levado da sua terra, que ele foi vendido pelos seus irmãos, agora ele é preso também dentro de uma prisão. E está lá, Deus começa a dar sonhos, capacidade de revelação de sonhos para ele. E ele começa a viver os planos de Deus para a vida dele. E é aqui que nós chegamos em Jeremias 12:5. Existem situações na sua vida que você precisa entender, que nós precisamos entender, que é necessária para nós alcançarmos a promessa de Deus. Você vê, quando Noé estava construindo a sua arca, para colocar todos aqueles animais, o dilúvio estava vindo. Na cabeça das outras pessoas, Noé estava louco, mas foi necessário Noé se passar de louco para ele alcançar o destino que Deus tinha preparado para ele. Quando Moisés estava com um cajado na frente do Mar Vermelho, pastora Marcelene, um velho de barba branca, todos olharam para ele. Atrás veio o exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho, do lado as colinas. Todos acharam que ali ele ia perecer e ia morrer. Mas Deus diz: pega o que tens a sua mão e toca no mar. E quando ele faz isso, sobre a ordem direta de Deus, o mar se abre. Precisou Moisés se passar de louco, de um velho barbudo com um cajado, tocar no mar para Deus mostrar para as pessoas que ele é Deus e que Deus podia fazer ali. Foi necessário José passar pela prisão, passar por ser vendido, passar pelas situações, para que ele pudesse viver como governador do Egito, até o futuro onde seus pais e seus irmãos se prostraram diante deles. Lembra do sonho? O sonho aconteceu verdadeiramente, mas precisou que José passasse um processo árduo e pesado para que ele chegasse lá. É por isso que o nome dessa pregação para vocês nessa manhã é Aguenta Firme nessa tarde. É porque eu preciso dizer para você que o processo talvez não vai melhorar ainda, mas é necessário para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. E Deus, em Jeremias 12:5, você talvez nunca leu esse texto, mas eu quero te contar um pouco do contexto desse versículo, que Jeremias começa o capítulo 12 reclamando com Deus sobre a situação que ele estava vivendo. E ele diz: Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim, se esqueceu de mim. Eu vejo os ímpios ao meu redor prosperando, tudo que eles fazem prosperam. Parece até a oração que Asaf fez na porta do templo. Ele diz: Deus, eu olho para os ímpios e eu vejo a situação deles, eles só melhoram e melhoram, e parece que nada acontece comigo. Parece que eu não consigo chegar no lugar onde você tem preparado para mim. Eu olho ao redor e meus inimigos parece que prosperam. Eles têm mais ouro, eles têm mais prata, eles têm mais influência. Cadê a grande justiça de Deus para com esses homens? Jeremias estava ali reclamando e lamentando com Deus. Não é tampouco por isso que ele é chamado de um profeta chorão, porque, mano, o cara chorou demais contra Deus. E aí que Deus para tudo e olha para Jeremias e diz: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que estão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Pastor Adriel, explica para mim um pouquinho dessa mensagem. Eu quero começar a terminar nessa tarde para você. Deus está dizendo: se você não é homem o suficiente
para aguentar essa situação que você está passando agora? Como que você vai ter a batente e a força para aguentar aquilo que Deus tem para você no futuro, que é 3 vezes maior? Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, você está reclamando desses homens que correm a pé, mas o que eu tenho preparado para você são cavalos. E Deus está dizendo: você está se preocupando com essa situação que você está passando hoje na sua vida, em vez de se preparar para viver o que Deus tem preparado para você no futuro. Deus está dizendo: por que você está se preocupando com as pessoas que correm a pé, se eu tenho cavalos preparados para você? E Ele está dizendo: aguenta firme, porque o que eu tenho é maior daquilo que você está esperando. E Ele diz: Jeremias, se nessa terra de paz... Ai, pastor Deus, você não sabe como é a minha vida. Eu acordo toda segunda de manhã, tenho que bater laje não, né? Aqui no Brasil que bate laje, aqui não bate laje. Cimento, landscape. Isso, tá. Ficar carregando o 2x4 para cima e para baixo. Você não conhece a minha vida. Aqui, só que você chega em casa, você tem comida na sua geladeira, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem a sua esposa te esperando, você tem os seus filhos dizendo: papai, eu te amo, vem cá me dar um abraço. Deus está falando: como que você consegue ficar triste nessa terra de paz? E Deus está falando: como que eu confio os matagais do Jordão, se nem nessa terra de paz tu consegue estar feliz? Deus está te dizendo: como que eu te entrego algo maior, mais pesado, com mais responsabilidade, com mais glória, se nem aquilo que você tem na sua mão hoje você consegue tomar conta? Deus está te dizendo: alegra com aquilo que está dentro da sua casa, se alegra com aquilo que está na sua mão. Como que você está preocupando com quem está correndo a pé, se Deus está dizendo: eu tenho cavalos preparados para você? Os sonhos de Deus são bem maiores para a sua vida. Os sonhos de Deus são, eu vou dizer isso de novo, os sonhos de Deus são bem maiores para a sua vida. Começa a se preocupar não com as coisas pequenas que estão ao seu redor, mas começa a se preparar para viver o propósito e os planos que Deus tem para você. Deus está te dizendo: essa situação não é para a sua morte. É para o fortalecimento do seu espírito. Jeremias, como que eu confio, como que eu entrego na sua mão algo tão grande, se nem aquelas coisas pequenas que estão na sua mão hoje você consegue carregar? E Ele está dizendo: aguenta firme, não despareça o seu pé, não tire o seu pé do lugar, aguenta firme. Deus está dizendo: as ondas vão vir, mas aguenta firme. Como que você quer reclamar, Jeremias? Você já está cansado de correr com os homens que andam a pé. Como é que você vai competir com os que andam de cavalo? Está preocupado com esse problema aqui? Como é que você vai lidar com os problemas desse tamanho? Deus está dizendo: aguenta firme. Chegou a hora de nós pararmos de murmurar sobre os problemas pequenos. E Deus está dizendo para a gratidão é o maior presente que um homem pode ter. É a gratidão. Comece a agradecer a Deus pelas coisas que já deram certo, não pelas coisas que não deu certo na sua vida. Antes eu falava: Deus, eu não tenho. Poxa, Deus, eu podia ter. Deus, eu queria ir. Deus, por que aquela pessoa tem e eu não tenho? Eu começava a falar isso. Só que eu comecei a falar, a minha esposa até, ela ri no outro dia que estava bastante sol lá fora. Rapaz, eu acordei. Quando eu cheguei na minha cozinha, mas bastante janelas, e eu vi aquele sol forte lá fora. Eu falei: uau, eu preciso ir lá fora. Eu coloquei uma roupa rapidinho. Eu fui lá fora, estava um pouco frio, mas aquele sol bonito batendo, nenhuma nuvem no alto. Eu olhei para o alto e disse: Deus, eu não tenho tudo aquilo que eu quero, mas muito obrigado, porque eu tenho tudo que eu preciso. Olhei para trás, vi minha esposa dormindo dentro da sala, do quarto, com saúde.
Meus pais dormindo lá em cima com saúde, a igreja com saúde, os irmãos trabalhando. Olho para minha conta, talvez não tenha muito dinheiro, mas tem o suficiente para eu sobreviver. Glória a Deus, eu aprendi a falar: Deus, muito obrigado pelo aquilo que eu tenho. Eu não vou reclamar dos problemas pequenos que estão ao meu redor. Falta de dinheiro, todo mundo tem falta de dinheiro, sempre pode ter um pouquinho mais de dinheiro, amém? A falta de amizades, sempre nós podemos ter mais amigos, mas Deus está chamando para nós termos verdadeiras amizades, e não tantos colegas que você tem, porque às vezes um é melhor que 10, amém? Deus está falando: comece a agradecer pelas coisas que estão à sua frente. Como que você pode se cansar com um problema desse? É necessário, e aqui eu quero terminar, são coisas necessárias que nós precisamos passar. Pastor Adriel, dá um último exemplo, por favor, para a gente acabar a mensagem. Eu vou dar. A Bíblia vai dizer que existia um homem, 1 João, que era tanto 100% homem e 100% Deus também, Pastor Júnior. O nome dele era Jesus. Você quer maior exemplo na Bíblia do que Jesus? Irmão, não tem. Todos esses homens que eu acabei de falar tiveram que passar por um processo. Agora eu olho para o meu Jesus, no fim do seu ministério, naquele jardim, Getsemane, sangrando gotas de sangue pelos seus poros, a agonia tão grande, ele chega a pedir para Deus: Deus, se possível, passa de mim essa situação, esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade na minha vida. Deus, o próprio Jesus, entendia que ele precisava passar algumas situações para que houvesse salvação. Escute aqui, o nosso Jesus passou pelos açoites, foi açoitado no meio de uma praça, passou situações horríveis, e no final das contas, ele carregando aquela cruz na via dolorosa, até o Gólgota, ele é pendurado em cima de um madeiro, e ali dá seus últimos suspiros. Com um desses últimos suspiros ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus Cristo passou processos e problemas em sua vida. É por isso que hoje eu tenho a total liberdade de dizer para você: aguenta firme, porque a dor é necessária às vezes, porque o problema é necessário às vezes, para você chegar aonde Deus quer. Até o próprio Jesus teve que carregar a própria cruz, Pastor Fernando, até o Gólgota. Mas quando ele chegou lá, depois que ele passou todo aquele caminho pesado, carregando a sua cruz, tendo açoites nas suas costas, uma coroa de espinho na sua cabeça, sangrando já a sua última gota de sangue, até o próprio Jesus entendeu que ele tinha que passar aquilo, para que no final das contas ele pudesse abrir os seus braços, levantar a sua cabeça e dizer: Labá Sabactane, Deus está consumado. Eu morri para que eles pudessem ter salvação. Fica de pé comigo, por favor. No final das contas, Jesus disse: eu precisei morrer para que a salvação fosse alcançada na sua casa. E Deus está dizendo: há processos que você tem que passar para que você possa alcançar a promessa que Deus tem para você. É necessário passar por situações. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração onde você está aí. Todos nós passamos por desafios na nossa vida. E talvez você se encontra hoje como Jeremias, que reclamou com Deus e diz: Deus, por que que os outros ao meu redor prosperam e eu não prospero? Por que que aqueles que estão ao meu redor vivem promessas e eu não vivo? Nós não sabemos o que eles já passaram, mas a palavra de Deus para você é: aguenta firme. Passe com cabeça erguida esse vale. Homem, passe com cabeça erguida esses problemas familiares,
esses problemas matrimoniais, esses problemas com seus filhos, passe com a cabeça erguida. Nós temos mulheres aqui também, mas nós estamos em uma conferência de homens, então eu vou pregar para vocês, homens. Erga a sua cabeça, tenha orgulho daquilo que você faz. Pastor Adriel, eu estou lá, eu sou só um pedreiro, eu sou só um carpinteiro, eu sou só um pintor. Não, você é um provedor da sua casa. Você levanta de manhã cedo, quando todos estão dormindo. Você já viu a sua mão calejada aí? Passa a mão aí, você que é carpinteiro, você que mexe com coisa pesada. A sua mão está suja assim, dura assim, para que a mão da sua esposa esteja fininha, com as unhas feitas. Tenha orgulho de quem você é. Tenha orgulho daquilo que você faz. Deus está me dizendo, mandando dizer para você, que tem às vezes vergonha daquilo que você faz. Você está provendo para a sua casa. Levanta a sua cabeça. Deus te chamou para você ser o cabeça da sua casa. Deus não te chamou para viver humilhado. No momento certo, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Tenha fé. Tenha fé no momento certo, no tempo certo, na estação certa. Deus vai fazer por você. Todos nós precisamos passar. Todos nós precisamos passar para que nós possamos alcançar. Feche os seus olhos comigo. Pai, nesse momento nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Nós entregamos, Pai, os nossos planos e projetos nas Tuas mãos. Nós reconhecemos que sem Ti, Deus, nós não somos nada, que nós não podemos, nós não temos, não somos. Nós queremos Te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós entendemos, Pai, que é necessário passarmos algumas situações, é necessário passar algumas provas, Deus, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim como José, Pai, teve que passar por aquela prisão para chegar até ao lugar de governador. Deus, nós sabemos também que nós precisamos passar algumas situações em nossas vidas. Nós precisamos, Deus, aguentar firmes nesse processo para que nós possamos alcançar o propósito que o Senhor tem para nós. Nesse momento, Deus, eu quero Te pedir força. Força, Deus, onde não existe mais força. Eu quero Te pedir, Deus, paz onde não existe mais paz. Alegria, Pai, onde não existe mais alegria. Que nós possamos, Pai, reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que tudo, Pai, tudo, nada sai debaixo da Sua direção. Nós estamos vivendo hoje, Deus, processos para que nós possamos viver a promessa que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é para nós, por tudo aquilo que o Senhor é em nós e tudo aquilo que o Senhor faz através de nós. Nos dê força, Pai, para sermos pais melhores, maridos melhores, homens de Deus melhores. Nos dê força, Pai, para que nós possamos viver e lutar o nosso dia a dia, Pai. Que nós possamos acordar no dia de amanhã com a mesma força, com o mesmo vigor, para trabalharmos e provermos para a nossa casa. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado aqui, nessa tarde, nesse começo de noite. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, honrados.